Em 1924, em uma pequena cidade perdida entre montanhas cobertas de neve, uma tragédia aconteceu que ninguém jamais conseguirá esquecer. A história de Hannah Lark, uma jovem estudante de medicina, se tornou uma lenda, um conto de terror contado em sussurros por aqueles que ainda temem falar sobre a casa de Blackwood. O que começou como uma promessa de um futuro brilhante acabou se transformando em um pesadelo que jamais deveria ter sido acordado. Hannah havia deixado a cidade grande para estudar em uma universidade afastada, numa região isolada, na esperança de encontrar a paz que não conseguia na cidade. Ela buscava respostas, mas também uma fuga, de um passado pesado e sombrio, que nunca falava com ninguém, exceto consigo mesma. Quando chegou à casa de Blackwood, na antiga propriedade de sua avó, o que parecia ser o recomeço de uma nova vida logo se revelou uma armadilha fatal. A casa era grande, com longos corredores escuros, janelas que não se abriam e móveis que pareciam não ter sido tocados por décadas. A arquitetura vitoriana da casa, com suas paredes de madeira antiga e tapetes pesados, dava uma sensação de presságio. Porém, o que a atraiu para o lugar não foi o imóvel em si, mas uma carta que sua avó deixara antes de falecer, revelando algo horrível, uma história de uma maldição ancestral que a família Lark carregava. Logo, Hannah começou a descobrir que os antigos membros de sua família eram obcecados com o oculto. Eles haviam feito um pacto, uma promessa de que a primeira mulher da linhagem Lark, nascida em cada geração, serviria como o porta-voz entre o mundo dos vivos e os mortos. E ela era a próxima. A carta de sua avó falava de rituais feitos em nome de uma entidade que aguardava por um novo sacrifício. Mas não foi o que Hannah leu que a assustou. Foi o que começou a acontecer logo após. Nos primeiros dias, ela ouviu passos no andar de cima, embora ninguém estivesse lá. Sons de vidro quebrando em plena madrugada. E uma figura, encoberta pela névoa escura que se formava do nada, começava a aparecer nas paredes da casa, de uma silhueta feminina, de cabelo longo e olhos vazios, como se estivesse observando-a o tempo inteiro. A sensação de ser observada se tornou insuportável. Hannah tentou racionalizar, se dizendo que era o estresse dos estudos. Mas então, as visões se intensificaram. Certa noite, ao tentar descansar na cama, a figura apareceu diante dela, mais nítida, com seu rosto distorcido por uma expressão de dor e fúria. "Você está atrasada", sussurrou a figura, com uma voz que parecia ecoar em sua mente, como um grito abafado. Hannah, aterrorizada, tentou sair correndo, mas a casa parecia se esticar para impedi-la. Cada porta que ela abria levava a outro corredor, cada janela que ela tentava abrir estava trancada por algo invisível. Ela então encontrou um diário antigo, escondido na biblioteca empoeirada da casa. Era de sua avó, uma mulher que aparentemente sabia mais do que dizia. As páginas estavam cobertas por símbolos estranhos, que emitiam uma energia que Hannah mal conseguia compreender. Mas havia algo que a fez parar. No final do diário, um aviso estava escrito em letras tortuosas: "O abismo se fecha com a luz da lua cheia. Não deixe que ele te leve." Mas já era tarde. A noite da lua cheia chegou. Enquanto o céu se tingia de um azul escuro, uma pressão insuportável envolveu a casa. A figura apareceu novamente, mas agora não era uma mera visão. Ela estava ali, diante de Hannah, seus olhos agora penetrando sua alma. "Você me acordou",
e agora me pertence, a figura disse, seu sorriso torto irradiando uma sensação de perda e agonia profunda. O tempo na casa parecia distorcer-se. Cada segundo passava com a sensação de que os minutos eram horas, e as horas, uma eternidade. Quando o relógio marcou meia-noite, os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores, e a casa começou a tremer. Hannah tentou fugir, mas seus pés não se moviam, como se a própria terra estivesse segurando-a. Ela olhou para o espelho e viu a figura, mas desta vez, não era a mulher esquelética e fantasmagórica. Era ela mesma. O reflexo de sua própria face, distorcido, com os olhos vazios, o sorriso de dor e fúria. Ela estava se tornando a entidade. A partir daí, a linha entre o real e o sobrenatural se desfez completamente. Durante semanas, as autoridades locais procuraram por Hannah. Todos diziam ter ouvido os gritos da casa de Blackwood, mas quando chegaram lá, não havia sinal dela. A casa estava vazia, sem vestígios de qualquer ser humano, mas uma sensação de desespero pairava no ar, como se algo estivesse esperando, algo antigo e sombrio. Anos depois, outros moradores tentaram se mudar para casa, mas ninguém conseguiu ficar mais de uma semana. Quem entrava na casa de Blackwood, no fim das contas, desaparecia. E, sempre que a lua cheia aparecia, uma figura espectral, com os olhos vazios e o sorriso torto, podia ser vista à janela, observando o mundo lá fora. Disse que a alma de Hannah Lark ainda vaga entre os corredores da casa, presa entre o mundo dos vivos e os mortos. E quem ousar se aproximar, acabará atraído pela maldição. O que começou como uma simples jovem buscando paz, agora se tornou uma história de terror que assombra todos que cruzam seu caminho.